O maior salar do mundo. Cidades construídas acima das nuvens. Lagos vermelhos, vulcões ativos e estradas que passam junto a precipícios. Um país onde os Andes se transformam na selva amazônica. Onde tradições ancestrais ainda fazem parte da vida de milhões de pessoas. E onde a natureza cria paisagens que parecem impossíveis. Tudo isto é a Bolívia, um dos países mais diversos e subestimados da América do Sul. Subscreva o canal. Temos pela frente uma viagem por um lugar onde cada novo caminho parece conduzir a um mundo diferente. A Bolívia está localizada no coração da América do Sul. Não tem acesso ao oceano. Mesmo assim, a água está presente em lagos, rios, pântanos e enormes planícies tropicais que se estendem pelo leste do país. Dentro da Bolívia, existem tantos mundos diferentes que, por vezes, parece que estamos a atravessar vários países ao mesmo tempo. No oeste erguem-se os Andes. É aqui que se encontra o altiplano. O ar torna-se mais rarefeito, as noites são frias e as cidades ficam a uma altitude onde muitos visitantes têm dificuldade até para caminhar depressa. La Paz é frequentemente considerada a capital mais alta do mundo. Embora a capital oficial da Bolívia seja Sucre, é lá que se encontra o Supremo Tribunal, enquanto o governo e o parlamento funcionam em La Paz. No sudoeste começam as planícies de sal, os vulcões e as lagoas coloridas. No norte e no leste, o relevo desce gradualmente em direção às florestas tropicais. Aqui começa a Bacia do Amazonas. Nesta região vivem onças pintadas, capivaras, jacarés e centenas de espécies de aves. A Bolívia possui uma das maiores proporções de população indígena da América do Sul. As tradições aimarás e quechuas estão presentes em todo o lado, nas línguas, nas roupas, nas celebrações e até na forma como as pessoas se relacionam com a terra e com as montanhas. Para muitas comunidades locais, a natureza não é apenas um recurso. Ela tem memória, personalidade e um profundo significado espiritual. No passado, estas terras fizeram parte do Império Inca. Mais tarde chegaram os espanhóis. Procuravam prata, especialmente em Potosí, que se tornou uma das cidades mais ricas da sua época. Hoje, a Bolívia continua a ser um país de grandes contrastes. Rituais ancestrais convivem com modernos teleféricos. Cidades coloniais ficam ao lado de desertos praticamente desabitados. E depois das duras montanhas dos Andes, começam as selvas. É esta diversidade que transforma a Bolívia num lugar impossível de compreender através de uma única rota. Durante a estação seca, é um deserto branco que parece não ter fim. Depois da chuva, transforma-se num espelho do tamanho de uma região inteira. Aqui, o céu aparece debaixo dos nossos pés, e a linha do horizonte desaparece completamente. Este é o Salar de Uyuni, um lugar que, dependendo da época do ano, parece pertencer a 2 planetas diferentes. Uyuni é a maior planície de sal do mundo. A sua área ultrapassa os 10.000 km².
Há milhares de anos existia aqui um enorme lago pré-histórico. Com o passar do tempo, a água evaporou-se e sobre a superfície ficou uma espessa camada de sal. Durante a estação seca, o sal racha e forma hexágonos quase perfeitos. O padrão branco repete-se até desaparecer no horizonte. Não há árvores, edifícios, nem praticamente qualquer ponto de referência. Por isso, é difícil calcular as distâncias. E as pessoas e os veículos parecem pequenos pontos no meio de um espaço completamente vazio. Depois da chuva, uma fina camada de água cobre a superfície. É assim que se forma um dos reflexos naturais mais perfeitos do planeta. As nuvens misturam-se com as suas próprias imagens, e os veículos parecem avançar diretamente pelo céu. No meio do salar, erguem-se várias ilhas rochosas. A mais conhecida é em Cauacy. A sua superfície está coberta por cactos gigantes. Alguns têm centenas de anos. Debaixo da camada de sal, escondem-se enormes reservas de lítio, um dos metais mais importantes para a produção de baterias modernas. Ao nascer do sol, a superfície ganha tons rosados. Ao entardecer, torna-se dourada. E à noite, surge um céu quase completamente escuro, longe das luzes das cidades. Mas a principal característica de Uyuni está mesmo à nossa frente. É um lugar onde a terra se transforma em céu e onde a nossa noção habitual de distância deixa de funcionar. Aliás, se você gosta desses vídeos, não se esqueça de deixar o seu like. Eu agradeço muito. La Paz é uma cidade que parece ter sido construída contra todas as regras da lógica. Está localizada dentro de um vale profundo e as suas casas sobem pelas encostas quase até as montanhas. É uma das grandes cidades situadas à maior altitude no mundo. O centro fica a cerca de 3.600 metros acima do nível do mar. E alguns bairros encontram-se ainda mais acima. Aqui, o ar tem menos oxigênio. As subidas são íngremes. E até uma caminhada curta pode parecer uma sessão de treino. O principal meio de transporte da cidade é o teleférico. As cabinas passam por cima dos telhados, ligam diferentes bairros e permitem observar La Paz a partir do céu. Este sistema transformou a vida diária dos habitantes e tornou-se um dos símbolos mais reconhecidos da Bolívia moderna. Debaixo das cabinas aparece uma cidade densamente construída. Mercados, bairros antigos, edifícios modernos e encostas que parecem não terminar. Um dos lugares mais conhecidos é El Alto. Fica ainda mais acima, na margem do altiplano, e parece estar suspenso sobre La Paz. Aqui, a cultura aimará sente-se com especial intensidade. Nas roupas tradicionais, nos mercados, nas celebrações e na vida cotidiana.
Perto dali encontra-se o famoso Mercado das Bruxas. Aqui vendem-se ervas, amuletos e objetos usados em rituais ancestrais. A aparência de La Paz muda constantemente com a luz. De manhã, a cidade parece cinzenta e fria. À noite, milhares de luzes cobrem as encostas. E acima da cidade, ergue-se o cume nevado do Illimani, uma imagem que recorda como os verdadeiros Andes estão próximos. La Paz não é apenas uma cidade construída em altitude. É uma cidade que transformou a altitude numa parte da sua identidade. No mapa parece um lago, mas quando chegamos à margem, parece mais um mar. A margem oposta desaparece muitas vezes atrás do horizonte. As nuvens avançam sobre a água e, ao fundo, erguem-se os Andes cobertos de neve. Este é o Lago Titicaca. Está situado a mais de 3.800 metros de altitude e é considerado o lago navegável mais alto do mundo. Segundo as lendas, a história dos Incas começou nestas águas. Aqui surgiram os seus primeiros governantes, e foi deste lugar que começou a formação de um grande império. Para as comunidades locais, o lago continua a ter um profundo significado espiritual. As suas ilhas são consideradas sagradas, e os rituais ancestrais continuam a fazer parte da vida cotidiana. A mais conhecida é a Ilha do Sol. Fica na parte boliviana do lago. Aqui ainda se conservam caminhos de pedra, terraços agrícolas e ruínas de construções incas. À volta quase não existem árvores. Apenas água azul, encostas amarelas e os cumes nevados da Cordilheira Real. Devido à altitude, o sol parece especialmente intenso, enquanto as noites continuam frias até durante os meses mais quentes. De manhã, a água fica quase imóvel e reflete o céu, as montanhas e os barcos. Mas durante as tempestades, o Titicaca muda completamente. As ondas tornam-se fortes e o lago começa a parecer um verdadeiro mar. Nas suas margens existem pequenas aldeias. Os habitantes locais pescam, cultivam batatas e deslocam-se em barcos tradicionais feitos de tótora. O Titicaca é um lugar onde a natureza, a história e os mitos continuam a existir lado a lado. A Laguna Colorada quebra completamente a nossa ideia de como deve ser um lago. A sua água não é azul, é vermelha. Sobre a superfície, aparecem grandes manchas brancas. E milhares de flamingos caminham pelas águas pouco profundas. É um dos lagos mais extraordinários da Bolívia. Está situado no alto dos Andes, dentro da Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Aqui, o ar é rarefeito. As noites são geladas e o vento quase nunca para. A principal característica da lagoa é a sua cor. A água pode passar de um vermelho escuro para um laranja intenso.
Esta tonalidade é criada por micro-organismos, minerais e outras substâncias naturais presentes na água. Enquanto o sol e o vento alteram constantemente a sua intensidade, as grandes áreas brancas visíveis sobre a superfície são depósitos de bórax, contrastam com a água vermelha e tornam a paisagem ainda mais invulgar. Mas grande parte da vida deste lugar está ligada aos flamingos. Milhares de aves reúnem-se na lagoa, avançam lentamente pela água, procuram alimento e parecem não sentir o frio. Esta região é especialmente importante para o flamingo de James, uma espécie que, durante algum tempo, chegou a ser considerada extinta. À volta não há árvores, pontes, nem grandes povoações. Apenas água vermelha, planícies vulcânicas, aves cor-de-rosa e um céu enorme e completamente aberto. De manhã, a lagoa parece escura e fria. Ao meio-dia, torna-se intensamente vermelha e antes do pôr do sol adquire tons de cobre. A Laguna Colorada mostra que, mesmo num deserto de alta montanha, a natureza consegue criar uma das paisagens mais vivas do planeta. A Bolívia tem duas capitais. Numa delas funcionam o governo e o parlamento, enquanto a outra continua a ser oficialmente a capital do país. Essa cidade é Sucre, uma cidade colonial branca onde começou a história da Bolívia independente. O seu centro está cheio de edifícios com fachadas brancas, varandas, telhados de telha e ruas estreitas que sobem entre colinas verdes. Em Sucre encontra-se o Supremo Tribunal, enquanto o governo e o parlamento funcionam em La Paz. Em 1825 foi assinada aqui a Declaração de Independência. Mais tarde, a cidade recebeu o nome de Antônio José de Sucre, um dos principais líderes das lutas pela independência na América do Sul. O centro histórico está muito bem preservado. Aqui encontram-se igrejas coloniais, antigos conventos, pátios interiores e edifícios construídos durante o período espanhol. Sob o forte sol da altitude, as fachadas brancas brilham intensamente, enquanto os telhados vermelhos contrastam com as colinas verdes à volta. Mas Sucre não é conhecida apenas pela sua arquitetura. Perto da cidade foi descoberta uma das maiores concentrações de pegadas de dinossauros do mundo. Milhares de marcas ficaram preservadas numa parede rochosa quase vertical e revelam como era esta região há milhões de anos. Hoje, Sucre continua a ser mais tranquila do que La Paz. Há menos ruído, menos caos e uma sensação maior de estarmos numa cidade antiga. Os estudantes reúnem-se nas praças. Nos mercados, vendem-se frutas e pratos locais. E dos miradouros é possível observar quase todo o centro histórico. Sucre mostra uma Bolívia diferente, luminosa, histórica e, ao mesmo tempo, profundamente ligada à cultura andina. Por sinal, se você gostar, apoie este vídeo com um like. É a forma mais simples de dizer que tudo isso não é em vão.
O Parque Nacional Sajama é formado por vulcões cobertos de neve no meio de imensas planícies de grande altitude. Um lugar onde quase não existem cidades, estradas ou sinais do mundo moderno. O parque fica junto à fronteira com o Chile, a uma altitude onde o ar é seco e rarefeito, e onde as temperaturas descem rapidamente abaixo de zero durante a noite. Acima de tudo, ergue-se o Nevado Sajama, a montanha mais alta da Bolívia. O seu cume ultrapassa os 6.500 metros e permanece coberto de neve durante quase todo o ano. No horizonte aparecem os vulcões gêmeos Pomerape e Parinacota. Juntos formam parte da fronteira natural entre a Bolívia e o Chile. Nas planícies abertas pastam vicunhas, alpacas e lamas, enquanto os condores andinos voam acima delas. No meio deste enorme espaço, encontram-se pequenas comunidades aimarás. Os seus habitantes vivem há séculos junto às montanhas e não as consideram apenas parte da paisagem, mas uma força viva. Sajama é uma Bolívia sem ruído, sem multidões e quase sem vestígios do mundo moderno. Aqui, o ser humano deixa rapidamente de se sentir o centro de tudo. Ficam apenas os vulcões, o silêncio e um céu que parece não ter limites. Em poucos lugares é possível sentir com tanta força a verdadeira dimensão dos Andes. Para ver uma paisagem lunar na Bolívia, não é necessário sair da Terra. Basta deixar La Paz. É aí que começa o Vale da Lua, um labirinto de ravinas, colunas e cristas afiadas de pedra. Milhares de agulhas e encostas onduladas não foram criadas por uma erupção vulcânica. São o resultado da chuva, do vento e da erosão gradual das rochas mais frágeis. Durante milhares de anos, a água desgastou as zonas mais fracas, enquanto as partes mais resistentes permaneceram de pé, formando colunas e cristas dentadas. Devido à diferente composição dos minerais, as encostas apresentam tons cinzentos, bege e avermelhados. A luz muda constantemente a sua aparência. Entre as formações, existem trilhos estreitos. Passam junto às ravinas e conduzem até vários miradouros. Mas muito perto, encontra-se outro vale, muito maior, mais alto e praticamente sem infraestruturas turísticas. É o Vale das Almas. As suas formações rochosas afiadas erguem-se sobre os desfiladeiros como enormes tubos de órgão. Vistas de longe, parecem uma floresta petrificada, ou colunas que tentam alcançar o céu. O nome do vale está relacionado com as silhuetas das rochas. Entre o nevoeiro ou ao entardecer, podem parecer figuras imóveis sobre as encostas. Para as comunidades locais, este espaço tem um significado espiritual especial. Os trilhos atravessam desfiladeiros estreitos e conduzem a miradouros situados nas alturas. Daqui é possível ver La Paz, o Illimani e longas filas de agulhas de pedra. Ao contrário do compacto Vale da Lua, esta paisagem estende-se por muitos quilômetros. O espaço parece selvagem e quase vazio. Apenas o vento passa entre as rochas e aumenta a sensação de completo isolamento do ruído da cidade.
Os dois vales estão muito próximos de uma grande metrópole. Mesmo assim, fazem-nos sentir como se tivéssemos chegado muito além do mundo conhecido. Um parece a superfície da Lua, o outro, uma catedral de pedra construída pela natureza ao longo de milhares de anos. Segundo as lendas incas, foi aqui que a luz apareceu pela primeira vez, no meio do lago Titicaca, numa ilha que se tornou o ponto de origem do seu mundo. Esta é a Ilha do Sol. Quando o mundo ainda estava mergulhado na escuridão, o deus Viracocha criou aqui o Sol. Por isso, a ilha tornou-se um dos lugares mais sagrados dos Andes. Os barcos partem de Copacabana. Ainda antes de chegar, já é possível ver terraços, caminhos de pedra e pequenas aldeias construídas nas encostas. No sul, encontra-se a comunidade de Yumani. A partir do cais, sobem as escadas do Inca. Perto dali, corre uma nascente conhecida como Fonte do Inca. Mais adiante, os caminhos atravessam as colinas e revelam amplas vistas sobre o Titicaca. A altitude torna as subidas mais lentas, mas cada curva mostra uma nova perspectiva do lago. A água parece de um azul profundo, e os cumes nevados da Cordilheira Real erguem-se no horizonte. Na ilha, ainda se conservam as ruínas de Pilcocaína, um complexo de pedra relacionado com a nobreza inca e com cerimônias religiosas. No norte, encontram-se a Rocha Sagrada e o labirinto de Chincana. Segundo as tradições, foi junto desta rocha que apareceram Manco Cápac e Mama Ocllo, os lendários fundadores do Império Inca. Na ilha, quase não existem automóveis. As pessoas deslocam-se entre as comunidades a pé, seguindo antigos caminhos de pedra. Os habitantes cultivam batatas, criam animais e recebem viajantes de diferentes lugares. Ao entardecer, os barcos deixam a ilha. Tudo fica em silêncio. O sol desce lentamente atrás do lago e diferentes lugares. E então torna-se fácil compreender por que razão, para os incas, este lugar não era apenas uma ilha. Era o ponto onde o seu mundo tinha começado. No extremo sudoeste da Bolívia, começa uma região sem cidades nem estradas convencionais. Estende-se entre vulcões, lagoas e desertos. É a Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Fica junto às fronteiras com o Chile e a Argentina. Aqui não existem árvores, e os caminhos desaparecem muitas vezes entre a areia e as pedras. À volta erguem-se vulcões. Entre as planícies surgem lagoas de diferentes cores. E mais adiante começam salares e desertos de alta montanha. Tudo se encontra a uma altitude extrema. Por isso, o ar é seco, as noites são frias e o vento quase nunca para. A reserva foi criada para proteger a natureza do altiplano boliviano, especialmente os seus animais raros e os ecossistemas aquáticos de grande altitude. Aqui vivem vicunhas, raposas, viscachas e nandus andinos, enquanto milhares de flamingos se reúnem perto das lagoas. Entre eles encontram-se flamingos chilenos,
flamingos andinos e flamingos de James. As suas cores rosadas dão vida a uma paisagem que parece quase vazia. Através da reserva, passam as rotas que ligam o Uyuni à fronteira com o Chile. Os veículos todo-terreno avançam por caminhos de terra, passam junto a lagoas, geysers e formações rochosas. Eduardo Avaroa não é apenas uma atração, é um mundo inteiro de desertos de grande altitude. Duro, frio e ao mesmo tempo cheio de vida onde menos esperaríamos encontrá-la. No sudoeste da Bolívia, existe um lago capaz de mudar de cor ao longo do mesmo dia. É a Laguna Verde. Fica junto à fronteira com o Chile, a mais de 4.300 metros de altitude. Sobre a água ergue-se o vulcão Licancabur. O seu cone quase perfeito pode ser visto de muito longe, e quando o céu está limpo, o cume reflete-se na água fria. A cor verde da lagoa é provocada pelos minerais, mas a sua intensidade também depende do vento e da luz. Quando fortes rajadas atravessam a superfície, a cor torna-se mais intensa. O turquesa transforma-se em verde esmeralda. E a paisagem muda diante dos nossos olhos. No entanto, as condições são extremas. O vento quase nunca para. Durante a noite, as temperaturas descem rapidamente. E devido à salinidade e à composição da água, quase não existe vida na lagoa. Muito perto encontra-se a Laguna Blanca. As duas fazem parte da reserva Eduardo Avaroa. Entre elas, existem apenas caminhos de terra. Não há cidades, quase não existe vegetação e raramente se encontram outras pessoas. Apenas água verde, um vulcão e a imensidão do altiplano. É por isso que esta lagoa parece irreal, como se alguém tivesse colocado uma cor intensa no meio de uma paisagem quase completamente vazia. Depois das lagoas coloridas e dos desertos intermináveis da reserva Eduardo Avaroa, a paisagem volta a mudar. A quase 5.000 metros de altitude, a Terra começa a respirar vapor. Este é o campo geotérmico Sol de Manhã. O seu nome está ligado ao amanhecer. E é precisamente de manhã cedo que este lugar mostra a sua imagem mais impressionante. O ar gelado enche-se de grandes nuvens brancas. As fumarolas assobiam à nossa volta, e entre a lama surgem crateras em ebulição. Debaixo da superfície, atua a energia vulcânica. Aquece a água, os gases e os minerais, e depois expulsa-os através das fendas na terra. Aqui não existem grandes jatos de água como nos geysers tradicionais. Em vez disso, aparecem nuvens de vapor, bolhas de gás e lama quente em constante movimento. O cheiro a enxofre sente-se ainda à distância. O solo apresenta tons amarelos, vermelhos e castanhos. De manhã, a temperatura do ar pode estar abaixo de zero, enquanto a terra debaixo dos nossos pés continua quente. Não há cercas, nem passadiços perfeitamente delimitados. Por isso, é necessário caminhar com cuidado.
Uma fina camada de solo pode esconder água a ferver ou lama extremamente quente. Sol de Manhã lembra-nos que a paisagem aparentemente imóvel do altiplano continua viva. Nas profundezas, a Bolívia continua a mover-se, a fazer barulho e a libertar vapor para o céu frio da manhã. Oruro é a cidade onde a Bolívia mostra um dos seus rostos mais vivos e coloridos. Fica no altiplano, a mais de 3.700 metros de altitude. Durante grande parte do ano, parece uma cidade tranquila, mas antes da quaresma, tudo muda. As ruas enchem-se de música e milhares de dançarinos aparecem com trajes coloridos. A dança mais famosa do carnaval é a Diablada. As máscaras de demônios, anjos e criaturas fantásticas misturam as tradições católicas com antigas crenças andinas. Oruro foi, no passado, um importante centro mineiro. Durante o carnaval chegam peregrinos, músicos e viajantes de diferentes partes do mundo. E as ruas da cidade transformam-se num enorme palco. Potosí cresceu junto a uma montanha que mudou a história do mundo. Chamaram-lhe Cerro Rico. No século XVI, foram descobertas aqui enormes reservas de prata. À volta das minas, surgiu rapidamente uma cidade, e a sua riqueza começou a seguir para o Império Espanhol. Potosí encontra-se a mais de 4.000 metros de altitude. Aqui, o frio e a falta de oxigênio tornam a vida cotidiana mais difícil. A prata retirada da montanha era transformada em moedas. Depois chegava à Europa, à Ásia e a outras partes do planeta. A cidade tornou-se um dos grandes centros do comércio mundial. Mas por trás de toda essa riqueza, existia uma realidade muito mais dura. Milhares de indígenas foram obrigados a trabalhar dentro das minas. As condições eram perigosas, o ar estava cheio de poeira e os túneis sofriam desabamentos frequentes. As minas do Cerro Rico continuam a funcionar atualmente. Dentro da montanha, estendem-se dezenas de quilômetros de galerias. Depois de séculos de exploração, o seu interior tornou-se poroso e instável. Ao pé da montanha ainda se conserva a cidade colonial. Aqui encontram-se igrejas, antigas mansões e a Casa da Moeda. Potosí recorda uma época em que uma única montanha podia enriquecer um império inteiro. Mas também revela o verdadeiro preço daquela prata. Um preço que gerações de mineiros pagaram com a sua saúde e com as suas vidas. A Estrada dos Yungas passa por encostas onde um único erro pode custar uma vida. De um lado, erguem-se paredes de rocha. Do outro, abrem-se precipícios com centenas de metros. A rota liga La Paz à região tropical dos Yungas. Começa no alto dos Andes e depois desce rapidamente em direção a vales quentes e úmidos. O tempo muda depressa. O nevoeiro pode reduzir a visibilidade em poucos minutos. A chuva torna o piso escorregadio e algumas cascatas caem diretamente sobre a estrada. No passado,
Autocarros e caminhões percorriam constantemente esta rota. Devido às curvas estreitas e à falta de barreiras, aconteciam muitos acidentes. Foi assim que ficou conhecida como Estrada da Morte. Depois da construção de uma nova estrada, o trânsito diminuiu bastante. E a antiga rota transformou-se num percurso popular para ciclistas. A descida começa entre montanhas frias e termina dentro de uma selva verde. Em apenas algumas horas, a paisagem muda completamente. Os cumes nevados ficam para trás e aparecem fetos, florestas densas e ar tropical. A Estrada dos Yungas continua a ser perigosa, mas também mostra uma das transições mais impressionantes entre diferentes ecossistemas da Bolívia e de toda a América do Sul. Copacabana fica junto às margens do lago Titicaca. Aqui, a água azul encontra os cumes nevados dos Andes. Para muitos viajantes, a cidade é a porta de entrada para a Ilha do Sol. É daqui que partem os barcos para um dos lugares mais sagrados do mundo Inca. No centro, encontra-se a Basílica de Nossa Senhora de Copacabana. As suas paredes brancas e cúpulas coloridas podem ser vistas à distância. No interior, conserva-se a imagem da Virgem de Copacabana, uma das figuras religiosas mais veneradas da Bolívia. Até aqui chegam peregrinos de diferentes regiões. E em frente à Basílica, os sacerdotes abençoam automóveis. Os veículos são decorados com flores, fitas e tecidos coloridos, e os proprietários pedem proteção para as futuras viagens. Acima da cidade, ergue-se o Cerro Calvário. Um trilho íngreme com pequenas capelas conduz até ao topo. A subida é exigente devido à altitude, mas lá de cima abre-se uma ampla vista sobre a cidade, o porto e o lago. Nas ruas estreitas existem cafés, mercados e alojamentos familiares. Ao entardecer, os barcos regressam ao cais. Junto ao lago prepara-se truta e o sol desce lentamente atrás do Titicaca. Copacabana combina as crenças ancestrais dos Andes, as tradições católicas e a vida tranquila de uma pequena cidade junto ao lago. Aqui, a viagem para a Ilha do Sol começa antes mesmo de entrar no barco, entre santuários, colinas e a tranquilidade do Titicaca. Em Amboró, encontram-se 3 mundos completamente diferentes: os Andes, a Amazônia e as planícies secas do Chaco. Por isso, numa distância relativamente curta, a natureza pode mudar quase por completo. O parque fica perto de Santa Cruz, na zona central da Bolívia. O seu território inclui montanhas, cascatas, rios e florestas densas. Aqui encontram-se diferentes regiões naturais. É por isso que a diversidade de plantas e animais é extraordinária. Na floresta vivem onças pintadas, pumas, antas e várias espécies de macacos. Nas árvores podem ver-se tucanos e papagaios, enquanto grandes aves de rapina voam sobre os desfiladeiros.
Os trilhos atravessam fetos, lianas e árvores muito altas. Alguns percursos conduzem a cascatas, outros terminam em miradouros sobre vales verdes. Devido à umidade, o ar parece pesado. Depois da chuva, o nevoeiro enche a floresta. E os sons de aves e insetos chegam de todos os lados. Amboró fica entre os Andes, a Amazônia e as planícies do Chaco. Esta localização transformou-o numa das regiões naturais mais ricas da Bolívia. Aqui a paisagem muda depois de cada curva, e a floresta densa parece esconder sempre algo novo. Até uma caminhada curta permite compreender como a natureza de um único país pode ser tão diversa. Na selva densa, os animais conseguem permanecer escondidos com facilidade. Mas nas pampas, tudo é diferente. Aqui, as planícies abertas e os grandes rios transformam cada percurso numa espécie de safari natural. A viagem começa em Huhenabaque, uma pequena cidade situada junto ao rio Beni. Para muitos viajantes, é a porta de entrada para a Amazônia boliviana. De um lado, estende-se a densa selva de Madide. Do outro, ficam as planícies inundadas das pampas do Yacumá. Para chegar até elas, usam-se barcos. Avançam lentamente entre ervas altas, pântanos e pequenas ilhas. Os jacarés descansam perto das margens. Os botos cor-de-rosa aparecem na água. Os macacos permanecem entre os ramos. E sobre as planícies voam garças, tucanos e aves de rapina. Quase cada curva do rio revela uma nova cena. Durante a estação das chuvas, a água cobre enormes extensões. Na estação seca, os animais concentram-se junto aos rios e às lagoas. Ao entardecer, o sol desce sobre a erva. O céu torna-se cor de laranja, e da água chegam os sons das rãs, das aves e dos animais noturnos. Aqui, a Amazônia não se revela apenas através da selva densa. Também aparece nos grandes rios, nas planícies inundadas e numa vida selvagem que quase sempre permanece visível. Sobre os vales verdes de Samaipata, encontra-se uma enorme rocha. A sua superfície está coberta de canais, nichos e símbolos misteriosos. Foi esculpida antes da chegada dos Incas, e a sua verdadeira função continua a levantar muitas perguntas. Este lugar é El Fuerte de Samaipata. A sua parte principal é formada por uma enorme rocha de arenito avermelhado. Nela ainda se conservam formas geométricas, canais e representações de animais. O nome El Fuerte significa a fortaleza. Mas os arqueólogos acreditam que este local foi, sobretudo, um centro cerimonial. As pessoas viviam aqui muito antes da chegada dos Incas. Mais tarde, os Incas transformaram o lugar num importante centro administrativo e religioso. Junto à rocha,
Existiam casas, praças e edifícios usados para diferentes atividades. Os terraços, construídos nas encostas, serviam para a agricultura. Depois da chegada dos espanhóis, o povoado perdeu gradualmente a sua importância, mas o antigo complexo permaneceu entre as montanhas. Hoje, El Fuerte faz parte do Patrimônio Mundial da Unesco. A sua enorme rocha esculpida praticamente não tem equivalentes diretos no continente americano. Muito perto encontra-se Samaipata, uma pequena cidade tranquila, rodeada de colinas verdes e vales quentes. Aqui misturam-se os vestígios de antigas culturas, dos Incas e do período colonial. Tudo ficou preservado num único lugar, longe das grandes cidades, no meio da natureza das encostas orientais da Bolívia. No leste da Bolívia, existe uma cidade que não se parece em nada com as frias cidades andinas de grande altitude. Aqui crescem palmeiras, o ar é quente e úmido, e o ritmo de vida parece muito mais rápido. Esta é Santa Cruz de la Sierra. A cidade estende-se pelas planícies situadas ao pé dos Andes. Atualmente, é a maior cidade da Bolívia e um dos principais centros econômicos do país. O seu coração é a Praça 24 de Setembro. À sua volta encontram-se edifícios coloniais, galerias e a catedral. À noite, a praça enche-se de pessoas, música e aromas de comida de rua. Santa Cruz continua a crescer rapidamente. Novos bairros, centros comerciais e edifícios modernos surgem em redor do centro antigo. A organização da cidade é conhecida pelas suas avenidas circulares. Elas rodeiam o centro histórico e estendem-se em direção aos bairros mais afastados. Muito perto começam as florestas tropicais, as savanas e vários parques nacionais. Por isso, Santa Cruz costuma ser o ponto de partida para explorar o leste da Bolívia. A cidade mostra uma imagem completamente diferente do país. Não fria, nem dura, nem situada nas alturas, mas quente, verde, moderna e em constante movimento. É aqui que a Bolívia volta a encontrar os trópicos e revela uma personalidade completamente diferente. Deixamos a Bolívia para trás, mas as suas paisagens vão permanecer conosco durante muito tempo. Um país onde os salares refletem o céu, onde os vulcões se erguem sobre os desertos e onde a selva começa depois das frias passagens de montanha. A Bolívia lembra-nos quantos mundos diferentes podem existir dentro de uma única terra e quantos mistérios continuam escondidos nos lugares mais remotos do nosso planeta, muito além do mundo que conhecemos. Subscreve o canal para continuares a descobrir novos países, culturas extraordinárias e lugares onde a natureza ainda vive segundo as suas próprias regras. Ainda temos muitas viagens pela frente. Vemo-nos no próximo vídeo.